Bom dia, pessoal. Bom dia, igreja. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa devocional. A nossa oração é que a presença de Deus em nós possa nos levar a transmitir esse amor, essa graça de Deus a outras pessoas. O nosso texto é o Salmo 48. Eu quero ler o final dele com vocês. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei-a, rodeai-a toda, contai-lhes as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar-lhes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. O Salmo 48, ele fala da cidade de Jerusalém, ele fala da cidade do grande rei, a cidade de Deus, a cidade em que ficava a capital da nação de Israel, depois do reino dividido, a capital da nação de Judá, o reino do sul. A cidade ficava em cima do Monte Sião, e isso lhe dava geograficamente uma proteção singular. A cidade era cercada por muros e o Monte Sião tinha outros montes também no entorno. Então, para que um outro rei invadisse a nação e tomasse a capital de assalto, eles tinham que subir o Monte Sião. Eles tinham que levar os suprimentos para a guerra, eles tinham toda uma dificuldade geograficamente falando. Tanto que o texto vai dizer, um pouco antes do que lemos, que reis se coligaram, mas quando chegavam ali próximo do Monte Sião, via a cidade, a grandeza da cidade, as dificuldades, a dificuldade geográfica, eles eram tomados de terror e eles voltavam. Mas o salmista, ele coloca um detalhe específico que não podemos deixar despercebido. Tudo isso era concretizado pela presença de Deus na cidade. Por isso que o Salmo ele não começa falando da cidade, o Salmo começa falando de Deus. Grande é o Senhor e digno de ser louvado na cidade. Eu vou falar dessa cidade, mas eu quero dizer que ela tem uma razão de existência. A razão da existência é a presença de Deus nela. Tudo que eu vou falar na cidade é porque Deus habita nessa cidade, Deus abençoa essa cidade. É Deus quem cuida dessa cidade. As pessoas se sentiam seguras não por causa da sua geografia, não por causa da sua fortaleza física. A segurança verdadeira que o povo sentia era por causa da presença de Deus. Na cidade, Deus se revela como um alto refúgio. Quando eles olhavam toda aquela segurança, eles falavam assim: Deus tem me protegido. Eles vão dizer ainda, assim como temos ouvido falar de Deus, assim como nós ouvimos nossas histórias, os nossos heróis da fé, nós temos experimentado em nossas vidas a presença desse Deus, e aquilo que lemos e que ouvimos que Deus fez na história de outras pessoas, Deus tem feito na nossa história, em nossa geração. Eles reconheciam que a presença de Deus estava além deles. Que Deus sempre se manifesta e manifesta o seu amor, a sua graça salvadora onde Ele quer. Tudo isso vai culminar numa expressão: Ele é Deus. E vai culminar numa outra expressão: o nosso Deus. Nós escolhemos esse Deus para nós. Nós reconhecemos que Ele é Deus. E nós decidimos servi-lo até o fim das nossas vidas. Ele é o nosso Deus para todo sempre. Será o nosso guia até a morte. Então o texto está dizendo: viva bem com esse Deus, observe tudo que Ele tem feito, observe tudo que Ele tem falado. E aqui pegando a expressão da cidade, né? Percorrei Sião, rodeai-a toda, contai suas torres, contai seus baluartes, observe seus palácios,
para que você possa transmitir para a próxima geração que este é Deus. Para que você possa compartilhar com o próximo a presença de Deus em você. A semana toda que falamos nesse salmo, nosso tema foi Deus em nós. Porque é Deus na cidade que fez a cidade ser quem ela foi. Foi a presença de Deus na cidade que trouxe segurança para as pessoas. Foi a presença de Deus na cidade que revelou Deus para a cidade como um alto refúgio. Foi a presença de Deus na cidade que fez com que as pessoas experimentassem Deus através da sua própria vida. Conhecessem Deus através das suas próprias experiências. É a presença de Deus em nós quem faz com que nós sejamos quem nós somos, quem nos dá segurança física, emocional, espiritual. É a presença de Deus em nós quem nos faz conhecê-lo cada dia. E nós também podemos conhecer Deus não só de ouvir falar, não só do que as outras pessoas falam, nós temos as nossas próprias experiências com Deus, porque Deus está entre nós e Deus está em nós. E agora o nosso desafio é compartilhar a nossa fé, compartilhar a nossa experiência com Deus por meio de Jesus às outras pessoas. Deus em nós, ele tem que extrapolar de nós e contagiar outras pessoas. E nós podemos falar para as outras pessoas do que temos visto, do que temos vivido com Deus. As nossas experiências com Deus. E a futura geração ela vai conhecer esse Deus através de nós. É claro que eles também têm o texto, mas através da nossa vida, da nossa história, nós podemos tornar Deus conhecido para a futura geração. E essa futura geração vai perceber tudo isso e vai chegar a esta conclusão: este é Deus. E a futura geração e as outras pessoas que convivem conosco podem chegar à mesma decisão que você e eu chegamos. Ele é o nosso Deus. Nós nos rendemos a Ele e nós vamos segui-lo até o fim das nossas vidas, o tendo como nosso Deus, porque Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, Ele nos aceitou. Que nós possamos viver essa beleza de Deus em nós. Que Deus em nós, assim como Deus na cidade tornava a cidade mais bonita, Deus em nós possa nos tornar pessoas mais bonitas. Os atributos comunicáveis de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia, possa ser vista em nós. Que possamos ser tão solidários quanto Deus fez ao dar o seu Filho. Que possamos ser tão amorosos como o Senhor é. Que possamos ser bondosos como Deus é. Que possamos manifestar graça assim como a graça nos salvou. Que possamos acolher as pessoas como Deus nos acolheu. Que a presença de Deus em nós possa nos tornar mais bonitos. Assim como a presença de Deus tornava a cidade mais bonita. E as pessoas, por conviverem em nós e saber que Deus está em nós, também possam se render a Ele. Possam ter as suas próprias experiências e vão poder dizer: agora também conheço Deus, com as minhas próprias experiências. Que nós possamos compartilhar esse Deus que habita em nós. Esse Deus que transformou a nossa vida, esse Deus que transformou a nossa história, esse Deus possa ser compartilhado por nós, para que outros também possam conhecê-lo e recebê-lo como o Deus de suas vidas, por toda a sua história também. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua presença em nós. Obrigado pela obra do teu Filho Jesus que nos salvou. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Ó Deus, obrigado pela segurança que o Senhor nos dá. Obrigado por quem o Senhor vai nos transformando a cada dia. Obrigado a Deus porque nós podemos nos relacionar contigo e ter nossas próprias experiências com o Senhor. Coloca, Deus,
sobre nós esse desejo, esta alegria de compartilhar a nossa fé, a nossa experiência contigo para outras pessoas. Que outras pessoas também venham conhecê-lo através de nós. Que outras pessoas venham conhecê-lo por identificar as tuas virtudes em nós. Ajuda-nos, Deus, a viver bem. Ajuda-nos a viver como pessoas cujo Deus habita em nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Deus, por habitar em nós. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e que todos nós possamos compartilhar com a vida e com as palavras a realidade de ter Deus habitando em nós. Até a próxima. Deus te abençoe.